noite, boa noite. Vai puxar esse negócio aqui. Cadê? Rodrigo Borges. Boa noite, boa noite. Rodinha. Disse. Eu não sei apertar esse negócio direito, não. Vou apertando aqui pra todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Ah, eu já fiz aí, ó. Pra todo mundo aí. Pronto. Coloca uma música. Como é que faz isso? Não sei. Eu não sei fazer isso não. Vou aprender ainda, cara. Vamos lá. Vamos falar, né? Do que esperar. Pra Carlos Oliveira. Vamos falar aí do que esperar. Contadora Nana. Sobre a Previdência 2021, né? Acho que 2021 trouxe, está sendo um ano bem atípico, né? Tudo que se imaginou que seria no ano de 2020, todos os projetos de 2020, na verdade, foram adiados, né? Por conta dessa pandemia que ainda estamos enfrentando, né? Mas, claro, com todas as precauções, com todos os cuidados, nossas vidas de trabalho, nossas questões laborais persistem, precisamos. O professor Fabrício Silva, meu colega aqui, ó, nós precisamos ver dentro do nosso cenário de trabalho se realmente existem, quais são as perspectivas, né? Afinal de contas, o trabalho ele é fundamental na vida do ser humano, na sua atividade, é de onde ele tira o sustento, família, enfim, a renda. A nossa sociedade é baseada nos valores do trabalho. E trabalhar com previdência reflete necessariamente sobre as relações laborais. E relações estas que foram bastante afetadas, né? E aí nós podemos citar, na verdade, reflexos de 2020 que vieram e que vão trazer consequências em 2021 e dessas consequências para que a gente possa extrair tanto questões de aprendizado, né, em que não errar, como também o que é que se pode tirar de benefício dessas novas ordens, digamos assim, estruturais, tanto nas relações, tanto numa relação legal em relação à previdência, como até numa conjuntura do cenário de trabalho que foi impulsionado pela pandemia, né? Nós já vivíamos um momento desse de modernização e agora com a pandemia isso foi acelerado e se tornou evidente. Não há que negar que as relações de trabalho, ó, doutor Benjamin aí, um abraço. Não há que se negar que as relações de trabalho agora elas têm uma nova formulação e que essa nova formulação vai refletir basicamente na previdência, né? E no nosso trabalho, nosso cotidiano de trabalho. Então vamos lá.
O que é que eu posso destacar do que se esperar da Previdência? Nós viemos de uma reforma da Previdência em 2019, né, no dia 13 de novembro de 2019, foi aprovada a reforma da Previdência. E claro que a reforma ela foi feita através de uma emenda constitucional e ainda irão surgir diversos reflexos disso, né? Vamos aqui. Chamada para. Pronto. Então, simplesmente, sem nenhuma alteração de cenário de relação laboral, você já tem um fluxo muito grande, para você que é advogado previdenciarista, de trabalho por conta da mudança legislativa. Toda mudança legislativa nós tivemos diversos fenômenos. Nós tivemos em 1994 com a mudança de moeda, em 1991 que veio as duas leis previdenciárias, nós tivemos em 97 também, né, e ratificado pela emenda constitucional de 98. Então, todos esses momentos em que nós tivemos uma mudança significativa da legislação, principalmente quando essa mudança ela vem no nível constitucional e ela se torna significativa a tal ponto de ser nomeada reforma, né? As mudanças legislativas elas acontecem a todo momento. Afinal de contas, direito previdenciário é você trabalhar com um direito social e, para tanto, ele precisa acompanhar toda a evolução social do país, né? Quando se trata de previdência, nós temos que falar de país. E o que é que ocorre? Esses pontos, as principais reformas que nós já trabalhamos hoje, as principais teses previdenciárias que nós trabalhamos hoje, vieram da emenda constitucional lá de 1998. Né? E quando se fala um pouco de servidor público, você vai lá para o ano de 2003, 2004, que tiveram mudanças significativas. Então, tudo isso nos trouxe material para o previdenciarista trabalhar e explorar. Explorar, que eu digo, não só do ponto de vista econômico, mas explorar no intuito realmente de estudar, de se especializar e de trazer, digamos assim, maiores benefícios ao seu segurado, né? Aos segurados, ao cliente. Porque o que é que acontece? Toda lei nova, toda lei posta, ela vai precisar de uma interpretação. Né? A jurisprudência ela só surge. Eu costumo dizer que juiz ele não cria tese. Quem cria tese é advogado. E se tratando de previdência, pode ser o advogado ou o procurador. Então, é interessante para nós que defendemos um direito social e que diante de uma retirada, de uma usurpação de direitos sociais, nós possamos interpretar a norma posta de uma forma mais favorável. Então, todas aquelas jurisprudências, elas vão ter que ser recriadas a partir desse momento. Veio a emenda constitucional e a partir daí veio um efeito em cascata. Não houve alteração da lei, né? A Lei 8.203 ainda não se adaptou, mas ela irá sim se adaptar. E houve já uma alteração de um decreto. Por que se alterou o decreto e não se alterou a lei ainda? Razão muito simples, por uma questão de logística. Você acha que é mais fácil convencer 513 deputados a editar uma lei se adequando à emenda constitucional, ou você simplesmente emitir um decreto, né, um decreto do Executivo, em que vai regulamentar toda a questão previdenciária de acordo com a reforma? Professor Vitor, grande professor Vitor Cavalheira, que já foi servidor antes de mais de 10 anos, né, professor? Enfim, tem um livro muito bom, né, o livro de ouro da Previdência. Meu abraço aí, professor. Certo? Então, o que é que ocorre? Voltando. Nós tivemos a reforma da Previdência, através da emenda constitucional, e agora a legislação infraconstitucional ela precisa se adaptar. E tudo isso vai precisar de interpretação. Então, por isso que eu digo que o previdenciarista ele tem campo, sim, para explorar. A lei no Brasil ela é feita com uma coxa de retalho. As leis são feitas com uma coxa de retalho, então você não tem um sistema onde se converge, onde se você observa, por exemplo, a legislação trabalhista, onde você observa uma lei anterior específica. Então, tudo isso vai precisar de interpretação. Cabe a nós, advogados, trazer a interpretação, claro,
mais protecionista e mais favorável ao segurado, né? Então, isso é um grande campo a ser explorado. Nós tivemos, além do decreto 10.410, nós podemos esperar também que uma legislação, a 8.213, ela venha a se adaptar. Ela vai ter que se adequar à emenda constitucional. E hoje, se você for parar para pensar, para nós advogados, ainda existe uma lei mais favorável que ainda não se adequou à reforma da Previdência e um decreto menos favorável. O que é que vai acontecer? Obviamente, o INSS ele segue a sua instrução normativa e os decretos presidenciais. Então, na via administrativa, ele vai sempre seguir esta visão. Então, você, enquanto advogado, você pode atuar de que forma? Justamente, enquanto houver uma lei que ainda não foi atualizada de acordo com a Previdência e ela não tiver em confronto com a emenda constitucional, cabe sim uma interpretação legal. Claro que isso somente no âmbito judicial, certo? Não existe no âmbito administrativo essa discussão de aplicação da lei. Muito embora na teoria devesse ocorrer, isso não ocorre. Então aí é um campo ainda muito bom a ser explorado. Muitas regras de transição, né? Nós temos hoje um outro ponto também, além dessa mudança legislativa, existem um grande número de regras de transição. E muitas vezes o segurado ele pode fazer jus a mais de um tipo de regra. E cabe também, em termos de trabalho para o advogado previdenciarista, poder analisar justamente qual a regra mais favorável para o segurado. Nós temos também uma hipótese que eu acho que pode ser, que vai acontecer certamente muito, é que, muito embora a tecnologia tenha trazido muitos avanços em termos de programa, né, em termos de até celeridade, né, em avaliação de benefício, tudo isso, ocorre que existe uma grande possibilidade de falha humana, justamente do operador. Não por vontade de se prejudicar o segurado, mas até... Ó, Vitor, tudo bom, Vitor? Boa noite, boa noite. Não pela vontade de se prejudicar o segurado, mas nós sabemos hoje que o próprio INSS, você conta, tem evoluído muito em questões digitais, mas você tem um número significativo ainda de servidores para se atualizar, para se adaptar, para conhecer as novas regras, e isso vai causar, claro, erro, falha humana. Então tudo isso é passível de atuação de um advogado realmente previdenciarista, né? Sem contar que o lado da informatização ela traz também uma questão muito importante. O INSS ele tem cada vez mais lançando mão de mecanismos onde o próprio segurado ele busca o seu benefício, ele faz as suas complementações, ele faz as suas simulações, né? Ele é estimulado cada vez o segurado a procurar a autarquia de forma independente, né? sem o intermédio de um profissional e sem o devido conhecimento. Uma vez que as plataformas nós sabemos que infelizmente não trazem a orientação devida, né, para quem é leigo. Nós, advogados, muitas vezes nos batemos com certas ferramentas diante das tamanhas atualizações do próprio sistema, do meu INSS, enfim. Então, tudo isso é um campo a ser explorado, certo? É um campo a ser explorado. O que mais que nós podemos destacar para que se possa, até como algo, um cenário animador para o advogado, principalmente o advogado da área previdenciária? Eu destaco também a grande pressão, né? Toda vez que você veio de uma reforma, passamos por um momento
de adaptação. O INSS passou quase 4 meses sem apreciar benefício, até sair uma regulamentação, enfim. Isso vai acontecer novamente à medida que saiam novas portarias. Então, assim, esse efeito agora ele vai ser sentido em cascata aí por uns 4, 5 anos. E depois de uns 4, 5 anos, as teses e a jurisprudência vai começar a afirmar. Então, não é um movimento que vai durar apenas 2021. É um movimento que, na verdade, deveria ter iniciado em 2020, como realmente iniciou com a medida, a edição do decreto, mas ia perdurar por um longo tempo. Na verdade, a emenda constitucional foi só a porta de entrada, foi só o caminho, né? O primeiro caminho. Agora nós veremos um efeito em cascata aí em toda a legislação, certo? E o que acontece? Durante um certo tempo, o INSS ficou sem apreciar o benefício. E isso cria uma pressão social muito grande. Então foi criada uma pressão social muito grande, tanto que acabamos de ver um acordo feito entre a AGU, INSS, MPF, justamente para dar celeridade a esta fila de benefícios. Agora pense comigo, se você tem uma demanda muito grande, hoje fala-se em 3 milhões de benefícios a serem analisados, você tem uma pressão muito grande para que o servidor bata a meta, para que o servidor aprecie, para que diminua a fila. Obviamente, fatalmente, vai se perder em qualidade. Vai se perder muito em qualidade na apreciação. Não por uma deficiência técnica do servidor, não, até por uma questão mesmo humana, onde quando você ganha celeridade, você perde qualidade. Né? Não tem como a pessoa me dizer que o mesmo trabalho que ela precisaria de 1 hora para poder desempenhar, se ela tiver que desempenhar em meia hora, ela vai desempenhar no mesmo zelo e no mesmo cuidado. Então isso vai acontecer de trazer muito benefício sendo, não vou dizer nem concedido da forma errada, vou dizer sendo apreciado da forma errada, porque muitas vezes o benefício é negado ao invés de apreciado, certo? Atrelado a isso, né, tudo que impulsionou essa reforma da Previdência foi o verdadeiro mito de que o INSS está quebrado, que a Previdência está quebrada. E isso veio trazer uma cultura uma cultura negacionista, né? Uma cultura de se negar o benefício. Então, isso vai sim trazer, muitos deles vão ser negados. A cultura que deveria prevalecer, que era um princípio básico do direito previdenciário, in dubio pro misero, que seria, na dúvida, concede-se ao segurado, porque realmente a parte hipossuficiente, ela acaba tendo uma utilidade inversa. Ela funciona de uma forma inversa. Então, hoje, existe aquela cultura, na dúvida, estamos negando. Na dúvida, estamos negando. Né? Claro, isso não se estende a todos os servidores, né? E quando eu falo de servidores nessa na dúvida, estou falando tanto no âmbito administrativo como judicial, certo? E em 2017, salvo engano, veio uma lei em que responsabilizou o servidor pela concessão de um benefício errado, justamente por trazer prejuízo ao erário. Então isso deixou o servidor também mais receoso em conceder um benefício, fazendo valer justamente o inverso do in dubio pro misero, fazendo valer, olha, na dúvida, para eu não dar prejuízo ao erário e me responsabilizar, eu vou negar o benefício ou vou solicitar novas demandas, enfim. E acaba, ainda que não se negue um benefício no primeiro momento, você cria uma necessidade de uma atuação profissional. Porque você começa a fazer exigências, começa a exigir documentos em que o segurado muitas vezes ele não tem um fácil acesso. Você chega para o segurado, faz uma convocação para justificação administrativa, o segurado leigo vai imaginar o que é isso? O que acontece com a justificação administrativa? Certo? Então, esse aumento do rigor e do critério para se avaliar um benefício, para se concedendo ou não, ele traz sim a necessidade de uma demanda especializada. E claro, quando eu digo uma demanda especializada, eu digo de profissionais que realmente estudam direito previdenciário, que têm experiência no direito previdenciário e que têm uma certa história, uma certa carreira dentro da área. Não são aquelas pessoas que
olha no Instagram arrasta para cima, ganhe 300 benefícios em 2 horas, aprende em 2 horas como fazer 200 benefícios, porque obviamente não é assim que funciona, né? Nós temos todos os previdenciaristas que eu conheço, que eu acompanho, realmente trabalham, atuam. Eu estou há quase 10 anos atuando como direito previdenciário e posso garantir que em um curso de Instagram de 1 hora eu não vou aprender a deferir 300 benefícios em um mês, né, como se promete. Senão seria até muito fácil, assim, não precisava nem eu estar aqui falando o que se esperar. Bastava adquirir um curso de um arraste para cima e ganhe 300 benefícios que você iria conseguir realmente se destacar, certo? Então, assim, essas são as questões que realmente impulsionaram de imediato a demanda previdenciária de um especialista. Isso faz crer que em 2021 haverá realmente uma necessidade. E eu vejo até pelo próprio atendimento que nos chega aqui no escritório. Realmente são pessoas que buscam e, diante da dificuldade, quando eu iniciei, realmente as pessoas já vinham com uma negativa do INSS. Hoje as pessoas já buscam antecipadamente porque muitas vezes tentam acesso e não conseguem. Sem contar que, um detalhezinho que ocorreu agora, nesse momento de pandemia, e acredito que esse fechamento das agências irão durar aí pelo menos até abril e maio, então é uma oportunidade do advogado intermediar desde o princípio, né, através da plataforma do INSS. Temos que lembrar que o Brasil, infelizmente, é um país de pouco acesso à internet e pouca instrução. Realmente os segurados, hoje quando você fala de um segurado, você está falando de uma pessoa que tem 65 anos. É uma pessoa que tem um grau de instrução muito precário frente aos meios tecnológicos, né? Se eu me bato na plataforma digital do meu INSS, imagine uma pessoa do interior da Bahia, numa cidade pequena, rural, para buscar e anexar um benefício, buscar um benefício através do meu INSS, anexando arquivos em PDF de um tamanho de até não sei quantos megabytes, enfim, 2,3 megabytes. Eu mesmo não sei nem fazer isso. Imagine o trabalhador rural, muitas vezes analfabeto ou semi-analfabeto. Então, tudo isso é uma oportunidade para que o advogado previdenciarista ele busque se estabelecer, certo? E outro ponto, na verdade, 2 pontos principais, né, que eu pensei em trazer. Essas são questões gerais. Eu gostaria de falar aqui junto com Nayeli Mascarenhas, ela que é a nossa contadora aqui do escritório e que a gente trabalha muito em conjunto em relação a isso, né? Então eu vou convidar, vou ver se eu acerto aqui como é que eu faço isso aqui. Não, mas cara. Tô guardando aí, pra ver se entra. Nana, ela é contadora, ela trabalha com previdência, acredito que já há uns 3 anos, né? Eu conheci Nana, acho que eu já tinha essa ideia, né? Acho que desde o princípio. Eu sempre gostei de trabalhar de forma setorizada, tanto que aqui no escritório cada um tem a sua atribuição, a sua competência, o seu benefício, e eu confesso que eu não sou uma pessoa muito próxima de cálculos, não sou muito, tá aguardando, certo? Deixa eu cancelar e chamar de novo para ver. Então pode para me chamar. Aqui. Enviar a solicitação. Pronto. Certo? Então, assim, e trabalhar com direito previdenciário envolve muito cálculo, né? Quem trabalha, quem conhece, sabe que muitas vezes uma sentença ela não vem líquida. Muito embora... Olha ela aí. Olá.
Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Senhorita, Tudo pronto. bem? Como eu Tava falo falando de aqui. você aqui. Tava falando de você, né? Que eu não sou muito bom de cálculo de conta e que eu acho que você, antes de formar, né, você já estava com a gente atuando, trabalhando com o direito previdenciário, né? Porque realmente, desde o princípio, eu tinha essa visão. Eu não sou bom de cálculo, trabalhar com previdência, até para não trazer um prejuízo para o cliente, né? Para o segurado. Imagine, a pessoa às vezes tem um benefício de um valor e tem um benefício, sei lá, 30, 40%. Tá ruim? Tô me ouvindo. Tá me ouvindo? Foi? É bom. Tá travando. Tira do. Bi faz o quê? Ah, não pode falar vida. Tira e volta. Tira e volta. E agora volta? E aí agora faz o quê? Pronto. Então pronto. Deixa aí que a Ana vai ajeitar lá. Enquanto isso, deixa eu falar dela, né? É, Eu sabia justamente da necessidade do escritório, para o escritório crescer, a gente ia precisar de alguém que cuidasse dessa questão. E também eu queria que os cálculos, eu não queria fazer. Eu ficava, no meu início da advocacia, eu via muitas vezes muito advogado aceitando acordo, vinha acordo, aceita, sabe? E eu vi um caso específico que me chamou muita atenção, em que por conta de um erro de cálculo, né, a pessoa recebeu sei lá, 30% do que era devido e ainda ficou com um benefício de um valor muito, muito inferior, certo? Então, o que é que o que é que eu fiz, né? Eu já prontamente busquei alguém que quisesse se especializar nessa área, né? Olha aí, chegou. Nana? Gente, tá travando muito. E aí? Tá travando? Tá me ouvindo? Tu tá no Wi-Fi ou no... Ana? E aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bi? Tirei. Eu tirei. Ó, vamos lá. O que acontece? A gente trouxe justamente uma contadora porque para fazer a parte realmente de liquidação, tanto em relação a acordo, né? Tanto em relação a valor de RMI, tanto em relação a tempo, né? Até o próprio tempo que é contado às vezes em dia, conversão, tem vários detalhezinhos, né? Existem regras em que você multiplica por algum fator, existem regras de fator previdenciário para você achar o valor de benefício, então tudo isso foi alvo, é matéria de, de apreciação em cálculo. E eu nunca fui muito bom, né? Nessa questão de números. E agora, especificamente, nessa época em que estamos, existe algo que virou, não vou dizer que virou moda, mas virou algo essencial na rotina do previdenciarista, que é a questão do se planejar, né? Porque antes não tinha essa preocupação, né?
E agora não. Agora, a pessoa que busca o seu benefício, ciente de que esse benefício não irá mudar de valor, ela precisa, sim, ter um certo planejamento. Porque para que alcance, através de sua. Eu não gosto muito do termo velhice, mas no momento da sua aposentadoria, aquela renda não irá mais aumentar. Ela apenas irá se corrigir pela perda inflacionária. Então é interessante que a pessoa faça um planejamento para saber quanto será a sua renda. E outro ponto importante, que aumenta o valor de um planejamento na vida de um segurado, é que as relações de trabalho elas estão mudando. Inclusive nós vamos falar já com o Dr. Igor, que é advogado especialista em direito do trabalho, e isso causa um reflexo muito grande na vida previdenciária. Nós estamos enfrentando hoje um momento muito de pejotização. Então, hoje, todo mundo é empresa de si mesmo, né? A Maria Helena Chauí, ela falava muito bem disso. Que assim, o pior problema do capitalismo é transformar a pessoa justamente em empresa de si mesmo e atribuir para ela toda a responsabilidade de uma relação social. Mas, enfim, isso aí é filosofia do direito, mas somente para vir esse gancho. Então, quando você se torna empresa de si mesmo, você joga para o segurado a responsabilidade de fazer e divertir a sua contribuição. Agora acompanhe comigo. A pessoa ganha R$ 1.100, porque ele agora é empresa de si mesmo, microempreendedor individual, e vai autônomo e tem que ir lá recolher, nem que seja seus R$ 55, né, destinados a 5% para a Previdência, para ter pelo menos o valor de um salário mínimo. Você acha que no momento, como nós estamos vivendo agora, de pandemia, ele vai recolher esses R$ 55 ou ele vai realmente sonegar esses R$ 55? Ele vai deixar de pagar esses R$ 55? Ele não vai declarar e não vai pagar. E o que é que vai acontecer? Ele que tinha muitas vezes um emprego em que trabalhava e ganhava 3, 4 mil reais, ele agora recebe um salário mínimo mais comissão. A comissão, muitas vezes, por fora para a empresa não tributar e a pessoa também não quer tributar, ela vai justamente deixar de declarar e vai ter reflexos na Previdência. Caso essa pessoa consiga atingir seus 20 anos, ela vai ter um salário mínimo. Então, para que você não tenha essa defasagem, você precisa fazer o quê? Justamente um planejamento. Né? Você faz um planejamento de toda a sua vida. Ó. Será que agora vai? Ana pediu para entrar. Olá, e agora? Oi, agora funcionou? Agora tá ótimo. Boa noite, gente. Travou tudo, desligou o celular, Pronto, mas deu certo. Funcionou. Tá, a gente tava falando mal de você aqui. Imagino. 3 anos já, né? Acho que uns 3, 4 anos que a gente já tá nessa vida, né? Tava falando que hoje eu não olho mais um acordo, eu não olho mais um valor de RMI, de benefício, não olho mais nada, justamente porque a gente tem essa... E isso foi um trauma que eu vi antes em relação a aceitar um acordo, muitas vezes, quando um cliente tinha direito a mais, né? Uhum. E aí, em relação a essa questão do cálculo, né? E a gente estava conversando sobre isso e também por conta do momento em que vivemos de se planejar o futuro, né? De se planejar a sua aposentadoria. Nós temos hoje desemprego, nós temos as regras, o tempo de contribuição hoje exigido é maior para você ter um coeficiente maior. Então isso torna mais importante ter um planejamento, né? E aí praticamente está na moda, planejamento previdenciário, de se planejar. Enfim, e aí eu gostaria justamente de apresentar quem é a pessoa responsável, né? Pelas liquidações do JHM e pelos planejamentos. O pessoal me pergunta, o pessoal me liga, não, eu quero fazer um planejamento. Não, a gente vai depois vai fazer uma para você detalhar tudo isso aí. Mas hoje eu queria que você falasse só o que é que você
que é que você traz assim, para um escritório de advocacia que possa agregar em relação a essa questão? Qual a diferença? De cara, eu digo que nossas liquidações, acho que eu nunca vi um retorno. O juiz sempre acata integralmente, né? Vem com um CRC lá embaixo, assinado, especialista em previdência, enfim. Tá travando ainda? Tá me ouvindo? E aí, foi? Onde é que aperta? A gente vai botar. E aí? Catarina, Lília, Cifre Previdenciário, Lisandra, Adriano. Pronto, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Depois a gente vem, um outro momento, e traz a Ana apresentar, mas ela realmente é a mulher por trás dos nossos benefícios previdenciários, em termos de planejamento, liquidação de sentença. Nós fazemos também apreciação, valorização de acordo, né, simulação de aposentadoria em diversos cenários. Né? E aí, claro, que o segurado ele vai dizer qual o momento que ele prefere se aposentar e qual a renda. E aí nós vamos criar, né, buscar um cenário para justamente buscar esse direito. E essa é a importância, inclusive, nós temos pessoas que aos 30 anos, 35 anos já estão realmente preocupadas. Preocupação que não existia antigamente. Então, tudo isso gera uma demanda para o advogado, ele que é previdenciarista, certo? E, quando se fala de previdência, você tem que lembrar sempre que a previdência ela é um reflexo de uma relação de trabalho. Muitas vezes o direito previdenciário ele surge na constância, né? Claro que a finalidade é sempre uma aposentadoria, você vai sempre buscar uma aposentadoria porque o principal objetivo da previdência é realmente proteger diante de uma contingência relacionada à idade avançada. Essa foi a principal contingência, tanto que foi o primeiro benefício a ser criado, foi pensado, foi por conta disso, além da pensão. São considerados hoje os dois principais expoentes da Previdência. Um benefício programado, que seria uma aposentadoria por idade, como também as pensões. Né? E quando você fala de uma relação que deriva de uma relação laboral, sendo que muitos dos direitos são na constância de uma atividade laboral, você não consegue imaginar que um advogado previdenciário ele ande, né, separado de uma apreciação trabalhista. Né? Por isso que até que muitos advogados, eu costumo dizer que o advogado trabalhista ele sabe muito pouco de previdência, mas o advogado previdenciarista ele tem que saber pelo menos alguns conceitos de direito do trabalho, para poder até atuar. Contudo, nós não nos satisfazemos com saber apenas conceitos. Então, fomos buscar também um olhar especializado e técnico sobre a questão laboral, claro, pensando junto com os reflexos previdenciários. E aí foi que trouxemos para o nosso escritório, né? Para dentro do nosso escritório, sempre a previdência é um mundo muito grande a ser explorado. Então não tem como a pessoa, por mais que ela tenha noção, ela não vai conseguir dar um olhar concreto se debruçando. Tivemos a reforma trabalhista, tivemos a reforma previdenciária e várias OJs, o rito é totalmente diferente, é uma justiça diferente, você trabalha com a CLT, você trabalha com
com o CPC, a 10.259, outras leis, 8.203, enfim. Então, o que é que nós fizemos? Vamos buscar também um especialista para integrar a equipe. Então, para se falar de previdência, a gente usa aqui, na verdade, esse tripé, né? A gente trabalha com previdência, mas fala, claro, sobre as interfaces trabalhistas e precisa, no momento de uma liquidação ou até de um planejamento, você precisa de uma análise contábil. Não tem como escapar dessa tríade, né? É quase uma previdência, assistência e saúde, é o trabalhista, o previdenciarista e o contador, a contadora, não é verdade? Então, dentro aqui do escritório, sempre que existe uma interlocução direta, com reflexo direto em relações trabalhistas, aí nós temos o Dr. Igor Borges, que ele... E aí o processo sai aqui mesmo, trabalho em conjunto, muitas vezes passa por ele primeiro, para depois vir para a minha mão, né? Às vezes eu preciso, vem para a minha mão para buscar um benefício, só que eu preciso fazer uma comprovação lá no seu trabalho, como por exemplo no PPP, enfim. E agora, diante dessas mudanças imensas que tivemos aí das relações de trabalho, né, do cenário de conjuntura da relação de trabalho, é que ficou bem evidente a necessidade, né? Hoje, após a reforma da Previdência, cada vínculo, cada mês, cada período é importante para a sua aposentadoria, né? Os rigores aumentaram. Você tem hoje uma regra de contabilidade para se chegar ao valor do benefício, em que cada ano é essencial para que você tenha a sua RMI, né, sua renda mensal, próximo a um valor ideal, próximo ao 100%. Né? E aí, o Dr. Igor é que nos dá justamente esse suporte. Vamos aguardar um pouquinho. E aí? E aí? Boa noite. Boa noite. Terminou a mudança? Já. O doutor ele estava num compromisso, estava resolvendo umas coisas, e família quase não consegue, né? Mas, enfim. Então, doutor, a gente estava justamente conversando, né, sobre esse tripé que você acompanhou, né? A gente estava falando sobre esse tripé, em que não tem como falar de previdência dissociado tanto da parte contábil no momento da execução, nem como falar de previdência sem ter realmente um conhecimento de direito do trabalho. Porque a relação previdenciária, ela vem disso, né? Ela vem de uma relação laboral. Então, muitas vezes, a gente tem que buscar no direito do trabalho as comprovações necessárias de atividade, de período, hora extra, reflexo, enfim, para garantir um benefício previdenciário, né? E aí, como estávamos falando do que se esperar da Previdência, eu queria que você comentasse um pouco aí sobre o que é que se espera em relação... Claro, quando você fala o que espera do direito do trabalho, obviamente você vai falar de Previdência, porque acaba influenciando. Isso. Então, o que é que se tem de perspectiva de trabalho aí em 2021 para o advogado, de campo de atuação, enfim? Eu vejo muito essa questão de esses vínculos pingados, acho que tudo isso é importante, né? O registro, enfim. O que é que você espera de 2021? O que é que tem que pode refletir muito na parte previdenciária? Bom, o direito do trabalho vive em um momento de bastante incerteza, né? Após esse período de pandemia. E isso vai perdurar ainda um bom tempo, né? Em relação ao direito previdenciário, da questão do tempo de contribuição para poder se aposentar, fica bastante prejudicado, certo? Em relação ao empregado. Tendo em vista que, com as dificuldades financeiras da empresa, o que acontece é que muitos empregadores terminam colocando os empregados para a rua, e é aí que nasce o vínculo informal, né? Começa a trabalhar sem carteira assinada, justamente por estar dependendo, estar em situação financeira muito baixa. Então, fica essa dificuldade aí, entendeu? Para frente. Porque, como todos nós sabemos,
quando se trabalha sem carteira assinada, deixa de ser recolhido o INSS, deixa de ser recolhido o FGTS e uma série de verbas trabalhistas também, né? Não, com certeza, é verdade. Não, e você falou um ponto importante. Esse momento que a gente está vivendo da economia vai trazer um quebra-quebra de empresas, né, empresas menores, enfim, vai trazer desemprego, vai trazer tudo isso e isso vai complicar muito a vida do trabalhador. Então, cada período que ele conseguir comprovar de forma formal, não, de vínculo formal, vai ser realmente muito importante para o seu reflexo previdenciário. Hoje em dia é essencial. Correto. E aí é que está a grande dificuldade, né? Pois, como vemos aí nos noticiários, a quantidade de vínculos informais vem crescendo muito. Então, isso acho que preocupa bastante, tanto nós advogados, quanto até as pessoas que trabalham mesmo, que exercem essas atividades informais, né? Sim, sim. Então, fica... empurra, né? Você vê um movimento de empurrar a pessoa para a informalidade mesmo, a carga tributária é grande, enfim. Isso termina colocando a culpa apenas na empresa, mas nem sempre é apenas culpa da empresa. É um meio que estamos mesmo, social. A dificuldade está para todos, né? Mas, assim, acredito que deva vir novas normatizações, até mesmo para proteger essas pessoas que trabalham informal, porque são os mais vulneráveis, né, na relação. Então, tem que ser vistos por outros olhos, por novas adaptações e seguir. Sim. O que a gente utiliza, e aí o doutor Igor pode falar muito bem aí, o que a gente utiliza muito aqui no escritório, que às vezes a pessoa chega para falar com a gente aqui, no caso vem até mim para buscar uma aposentadoria. Fala, isso daqui é minha carteira, e quando a gente vai, muitas vezes até não está na carteira, né? Fez um processo trabalhista, até antigamente você precisa reconhecer novamente isso aí, mas a pessoa trabalhou um certo período, tem as certas comprovações, mas sempre perde. Isso aí é terrível, aqueles 3 meses de experiência que não assina na carteira. E se você for pegar para pensar 10 vínculos em que você perdeu 3 meses de experiência em cada um, você perde 30 meses, perdão, de reconhecimento previdenciário, né? Também tem a questão que você fez aqui pra gente, a pessoa me procurou, eu trabalhei 20 anos na prefeitura, o meu contrato, tudo aqui, e não tem nada no INSS. Então o processo, na verdade, a pessoa vem para que eu possa aposentar e eu fico de mãos atadas. Aí, ó, Eu não tenho um vínculo. não tem um vínculo. Aí, na verdade, tem que passar primeiro, né? Aí, doutor Igor que faz esse reconhecimento para que eu possa trabalhar, porque eu não consigo trabalhar. Eu não vou conseguir aposentar a pessoa, né? Acho que a importância de ter um especialista que tenha também essa visão também no futuro e na previdência, o que eu costumo falar com o Igor, não falo doutor não, porque a gente já é colega aqui, né? Não tem. Quando você tem uma visão, e isso ele criou, desenvolveu, pensando na previdência, você faz um acordo melhor, porque você pensa nos reflexos previdenciários, você já coloca ali o valor da remuneração, porque sabe que isso vai trazer reflexo, você coloca as questões de hora extra, você coloca a exposição a certos ruídos. A gente faz, o doutor já fez aqui várias comprovações de atividades insalubres, né, para corrigir PPP, né? Fala aí um pouquinho o que mais que a gente pode ter aqui nesse ano 2021, da questão trabalhista que possa nos afetar aqui, os previdenciaristas. Bom, a questão do Covid mesmo vai gerar uma demanda muito grande trabalhista aí, porque tem a discussão, certo? Se torna um acidente de trabalho, uma doença do trabalho ou não. Então, acho que toda a colheita de provas é bastante importante nesse período. Então, eu aconselho bastante a sempre guardar a maior quantidade de provas possíveis para poder ser questionado lá na frente. E como eu já falei anteriormente, está um momento muito de incertezas, insegurança jurídica bastante na relação trabalhista. Então,
está muito complicado, mas esperar algumas normatizações aí para frente. É. E essa normatização trabalhista, você tem notado que ela tem se aproximado de uma preocupação previdenciária ou se estão caminhando? Porque, assim, eu sempre imaginei que direito do trabalho e direito previdenciário devessem caminhar juntos, né? Até para se ter esses reconhecimentos. E eu sinto muitas vezes que, não, na verdade, a previdenciarista pouco se preocupa com relações de trabalho. O professor Hélio Gustavo, ele fala sempre, na verdade, é direito laboral, que envolve a questão previdenciária e trabalho. Eu gosto muito desse termo. E ele lançou um escritório de direito laboral, né? Mas você tem notado que a Justiça do Trabalho ela tem buscado se aproximar em relação à instrução, em relação a produzir provas para fins previdenciários, ou na prática ainda tem esse distanciamento? Como é que está funcionando isso? Olha, na prática tem muito distanciamento, certo? Principalmente quando se fala em acordos. Eu digo daquele pessoal que trabalha um bom tempo sem a carteira assinada, e aí vai para o judiciário, mas chega lá, se faz um acordo e termina deixando o vínculo, a relação com o INSS de lado. E aí o empregado, às vezes, muito vai pela visão financeira, né, na questão do acordo, e esquece de lado a questão da contribuição, o reconhecimento com o INSS. E aí termina sendo muito prejudicial, né? Sim, é o famoso, na minha época tinha muito, né? Bota verbo indenizatório, né? Bota como dano moral para não recolher contribuição. E aí, para não recolher. E pior que não sabe o quanto que isso vai prejudicar o trabalhador, né? Enfim. E aí, por mais que o advogado fale, mas o que está chamando a atenção ali, às vezes tá sem emprego, tá sem saber o que fazer, então a verba sempre vai falar mais alto. É verdade. Na verdade, então, nesse caso, eu acredito que o papel deveria partir, inclusive, do próprio judiciário trabalhista em não permitir essas questões. Porque o funcionário hipossuficiente, a empresa muitas vezes impõe, não, só fecha o acordo se for verba indenizatória, né? Para poder fugir das contribuições. E o funcionário ali, sem renda, sem emprego, pandemia, precisando... Sem perspectiva nenhuma, acaba sendo forçado a fechar. Realmente, isso aí acaba prejudicando demais. Na verdade, acho que isso são pequenos detalhes não, um pouco do que interfere, né, na relação trabalho e previdência. Enfim, tem um mundo de coisas, né? Acho que, da mesma forma que chega questões para a gente, que eu preciso da atuação do Dr. Igor, várias vezes já chegou por ele, que é uma pessoa pensando que é trabalho, mas muitas vezes você consegue, né, um benefício previdenciário, porque a pessoa ficou com uma sequela. Uma coisa importante, o reconhecimento de acidente de trabalho, as pessoas não sabem o quanto, né? E traz um reflexo direto, trabalhista, a questão da estabilidade, enfim. Correto. Muitas vezes também o empregado vai, como você falou aí do acidente de trabalho, às vezes o empregado vai lá para o INSS requerer sem a presença de um advogado, aí chega lá, dá o benefício B31, que na certa era para ter concedido o B91. E aí termina atrapalhando e perdendo uma série de fatores. Então aí é que entra a questão do advogado previdenciarista, que ele vai tentar fazer essa alteração para poder buscar uma estabilidade futuramente. Que aí já vai reflexo para o trabalho, né? Que é a questão da estabilidade, aí você tem a FGTS. Correto. Enfim. Na verdade, acho que tem mais uns 5 minutinhos, tem que acabar, Felipe? O Felipe está dizendo aqui que tem que acabar. Enfim, mas eu acho que a gente merece depois a gente fazer algo específico. Aqui foi só para mostrar, né? Meus pilares, né? Tanto na questão trabalhista como na questão contábil, que é Dr. Igor e Nana. Nana, inclusive, falei com ela aqui, ela está com um probleminha de sinal, mas já prometeu que depois a gente vai fazer uma live inteira só falando sobre planejamento previdenciário, liquidação de sentença, né? Enfim, toda essa questão contábil. E com o Dr. Igor também a gente pode falar, né? Reconhecimento de tempo, correção de PPP, que a competência é trabalhista, não é feito lá na via da Justiça Federal. Enfim, a gente pode depois... Aqui foi só para a gente apresentar, né? Nossa equipe, né? Um pedaço delas. Mas, enfim,
E a importância justamente desses profissionais andarem juntos, né? Para a construção de um melhor Sim, benefício para o cliente. E aqui, falando em 2021, tudo isso uma área para ser explorada economicamente para o profissional e com certeza vai trazer para o segurado um grande ganho, né? Uma vez que quem vai interpretar e vai tentar buscar o benefício tanto para o segurado como para o trabalhador seremos nós, né? Enfim, isso. Dá uma garantia maior. com certeza, certo? Então, pessoal, é mais ou menos, acho que é isso aí, né? E já mandaram aqui cortar. Cancelar. Doutor, um abraço, obrigado, até a Um próxima. abraço, muito obrigado aí. Até a próxima. Valeu. Pronto. Enfim. Aí, a Nana também já se comprometeu. Printa aí, ó, que ela vai fazer sim, né, com a gente para falar da importância justamente de um suporte contábil. Ela que além de cuidar de toda a parte, eu não sei, ela que sabe a diferença disso aí, a parte contábil do escritório, não sei, financeira, enfim, ela também cuida da parte de liquidação, planejamento, ela confere toda a questão das RMIs, faz simulações, então toda essa parte que precisa de uma conta, inclusive liquidação de honorários, tudo é feito através da nossa contadora, né? Ela que é especialista em direito previdenciário. Eu falo sempre desse professor né? Emerson Lemes, né? Ele que todo mundo confunde ele com advogado do tanto que ele atua na parte previdenciária, mas não, ele é um contador especialista em direito previdenciário, assim como nossa querida Nayeli, tá bom? Pessoal, então, é isso. Boa noite a todos. Tati, boa noite, muitíssimo obrigado. E agora que iniciou o ano, né, pretendo realmente estar mais ativo aqui, com mais frequência, trazendo sempre alguma coisa da nossa visão interna, como escritório, como advogado, né? E com profissionais que sempre atuam dando suporte ao nosso trabalho. Afinal de contas, sozinho não iria conseguir trazer um benefício para um cliente de uma forma buscando o máximo de proveito, sendo que eu não domino completamente essas outras áreas, tanto a área contábil como a área de reconhecimento trabalhista, e me faço valer de uma equipe que nos dá suporte uns aos outros, tá bom? Então, muitíssimo obrigado aí, e acredito que na outra semana a gente já vai ter algo aqui de novidade, tá bom? E agora encerra, Bi?